Carlos Barroso com o debate de cena política. O que será, o que será, o que será, como diz a música? Para onde vai caminhar o país politicamente? A presidente Dilma conseguirá se manter no cargo ou vai sofrer o impeachment? Poderá renunciar? Se sair, o vice Michel Temer vai assumir ou haverá nova eleição? Cena política, que não tem bola de cristal, debate esses assuntos com quem sabe. O cientista político Malco Camargo, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e política, especialista em comportamento eleitoral e colunista do jornal Hoje em Dia. E o jornalista João Gualberto Júnior foi editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC-TV. Atualmente faz mestrado no DCP, Departamento de Ciências Políticas, do UFMG. É colunista político do jornal O Tempo. Dois excelentes pesquisadores e colunistas de jornais, né? Começando pelo Malco, cientista político e colunista. O que será, o que vai ser da política desse país aqui, Malco? Me disseram que você tem a bola de cristal, que a ciência política tem a bola de cristal, que sabe se Dilma fica, se Dilma sai, se Michel Temer assume. Qual é a sua análise? Quais são as perspectivas? Do ponto de vista, onde que a ciência política pode trazer luz a este processo, Barroso e João? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, viu? Agradecendo também ao João. Eu que agradeço e a generosidade do elogio também. Mas o que a ciência política pode nos trazer é fatos em relação ao passado e nós podermos comparar o que aconteceu no passado com a situação atual. E o Brasil de hoje traz duas semelhanças com dois tempos históricos distintos. O primeiro é o pré-64, com a chamada paralisia decisória, no qual nós tínhamos um Congresso mais conservador, um executivo mais modernizante e na incapacidade de aprovação de medidas levadas por João Goulart, acabou-se agravando cada vez mais a crise econômica, junto dela a crise política e a população apoiando cada vez mais a ruptura da ordem institucional. E o João Goulart foi para o buraco. De outro lado, o buraco não, para o Uruguai. Foi para o Uruguai, né? De outro lado, uma outra comparação que podemos fazer é com os indicadores de Collor pré-impeachment e comparar com os indicadores de Dilma. Do ponto de vista de apoio popular, os dois batem recordes de impopularidade. Todos dois com popularidade positiva abaixo de 2 dígitos, ou seja, 9% e 7% de ótimo e bom nas pesquisas de opinião. Para Dilma, infelizmente, ela está, inclusive, abaixo do Collor. Abaixo do Collor. Collor sem partido político, eleito pelo PRN com muito pouca força. Dilma teria força a priori, mas não controla o seu próprio partido, então também com vários problemas no legislativo. Collor sem conseguir conclamar o Congresso para aprovar coisas que era importante para ele naquele momento. Dilma tendo dificuldades constantes na relação com o legislativo. A única diferença, Collor tinha o apoio da imprensa. Dilma nunca soube se relacionar com a imprensa só deixou, assumiu o impeachment quando ele já estava praticamente construído. E uma diferença que talvez seja fundamental para Dilma ter ficado até agora. As condições institucionais de outros líderes, a sequência de líderes no Congresso, não traz confiança para levar à frente um pedido de impeachment. Eduardo Cunha não inspira confiança, assim como Renan Calheiros também não inspira confiança. Você disse, só um parêntese, ficar até agora, mas ficar até depois? Então aí nós temos... que você concluísse, colocasse também essa outra perspectiva na fala. Então a história, né, nos passa, talvez nós vivemos algo que nós já vivemos no país também, que está ficando cada vez
mais perto disso acontecer, não quer dizer que vai acontecer. É engraçado que quando a gente trabalha nesse cenário, a gente trabalha como um atuário que faz cálculo de risco de acontecer determinado fenômeno. Ou então o atuário, quando faz um cálculo do Barroso sofreu um acidente, ou o João sofreu um acidente de carro, vai pegar a idade, o perfil, o número de multas e vai falar, não quer dizer que vai acontecer. Mas cada vez está mais alta a chance de Dilma não chegar ao fim no seu mandato. Um atuário fazendo hoje a matemática da Dilma colocaria a matemática com probabilidade alta. Eu já brinquei com esses números, Barroso, publiquei um artigo sobre isso, abordei isso na coluna. A chance de Dilma sofrer o impeachment hoje, pelos dados matemáticos, é a mesma que Fernando Collor tinha quando sofreu o impeachment. Uau, é muita coisa, não é, irmão? Só um complemento aí do que o Malco disse. Há analistas também que colocam um retrovisor no ano de 53. E mesmo 54, né, que levou a um momento dos mais trágicos da República, né, com o suicídio de Getúlio, em agosto de 54. Mas, caracteristicamente, esse imobilismo, esse engessamento de tomada de decisão do ponto de vista do Executivo, né? E isso é o que a gente está vendo. Parece que a gente vai chegar no plano Z. Tenta o plano A, o A não dá certo, o B não dá certo, o C, e essa erraticidade de comando e tudo mais. E é um momento trágico, aí eu vou pedir até ajuda para o Malco falar um pouco sobre isso, quanto que no parlamentarismo, que o chefe de governo e de Estado são figuras distintas, como que o chefe de Estado, na figura do primeiro-ministro, as renúncias são muito comuns. Recentemente, por exemplo, o primeiro-ministro da Austrália renunciou porque perdeu a maioria dentro do partido dele, do Partido Liberal. Grécia teve renúncia recente por causa de 1000 crises que eles estão vivendo há bastante tempo também. Aqui isso é muito mais trágico, porque a figura representativa do chefe de governo e do chefe de Estado congregam na figura do presidente. A gente vive esse tal hiperpresidencialismo e a gente fica com à beira do abismo numa situação quando o presidente está em vista de ser destituído ou por decisão própria de foro íntimo, a renúncia, ou destituído, ou cassado pela Justiça, ou impedido pelo Congresso Nacional. E a grande pergunta, o que virá disso? Outro diferencial... O que será, né? Pois é, outro diferencial em relação ao impeachment de Collor, que eu acho que acabou saindo antes do processo. Houve a votação, mas o que eu me recordo, ele saiu... Ele renunciou depois do resultado, né? É o caso, se Dilma vier a quantificar uma derrota, a iminência de uma derrota no Congresso num processo de impeachment, é possível que ela renuncie antes, é mais factível que ela renuncie do que um processo de impeachment chegar nesse frigir de ovos aí. Mas aí outro diferencial em relação a 92 temos um Itamar Franco na figura de Michel Temer, alguém conciliador, capaz de segurar o touro pelo chifre, conversar com o setor... Tem uma estatura do Itamar Franco, né? O setor empresarial. Enfim, Temer é muito experiente, mas é um sujeito muito dado a bastidor, enfim. Não acho que aquela cara de mordomo de Conde Drácula que ele sempre teve, entendeu? O Hélio Gaspar que diz isso, né? Pois Tem cara de mordomo de filme de Drácula. Pois é, será que ele congrega essa figura representativa de chefe da nação? Então, bom, até muito pouco tempo atrás, de forma alguma. E a esperança, então, era muito mais a cassação do que o impeachment, porque iria no mesmo rodo, levaria Dilma e Temer, cassaria a chapa TSE, completa, pelo TSE. Por crime eleitoral. Crime eleitoral. Quando foi ficando mais distante, muito me surpreende, nas últimas 2 semanas, o volume de elogios ao Temer. Então, eu já vi que Temer, então, foi um bom aluno de Direito da USP, e isso, então, o coloca como alguém capaz de controlar o país nessa crise. É alguém que tem vários livros escritos. Eu que trabalho com poesia, tenho de falar que ele tem livros de poesia escritos. Sim. Doutor honoris causa pela Universidade de Osasco. Eu estou falando então, tem surgido coisas na biografia do Temer para
para engrandecer dele e colocá-lo num patamar que ele nunca alcançou. Tirando os elogios à primeira-dama também, Marcela, né? Sim, sim, ela sem dúvida é muito merecedora de elogios, mas é outro campo que ele não pode entrar, sabe? Mas a hora que isso começa a aparecer, eu acho que vai ficando mais eminente a possibilidade atuarial de Dilma não chegar até o fim do seu mandato. E penso também o que é melhor para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que esse cálculo deve ser feito sim. Continuar nessa situação de desgaste, no qual De frigideira. vai ramificando para os governadores certamente o desempenho eleitoral do PT nas eleições municipais de 2016 será muito aquém do que já foi em outros cenários. Então, o quanto que não interessa ao partido parar esta sangria, tentar se reorganizar, se reconstruir. Agora, por que isso é tão forte, né? Qual presidente enfrentou a necessidade de fazer um ajuste fiscal somado a uma crise de corrupção simultaneamente? Pois é. Existe precedente? Eu não conheço nada na história. Eu também não. Ela está estão em duas frigideiras. Sim, e uma coisa extremamente... Isso somar também com Petrolão, né? Exatamente. Lava Jato. É um processo... Então, nesse sentido, a gente fala muito na política na criação de sala de situação, de sala de crise, né? Então, a aprovação do ajuste seria uma sala de crise, né? A gestão da economia na situação que ela está é uma sala de crise. O cuidar da corrupção é outra sala de crise. E são duas arenas completamente distintas que uma ameaça a outra. E as duas com muita incerteza. Uma com a ação do mercado, que não deixa o governo ter total controle sobre os processos. A outra, sem saber que hora que a Polícia Federal vai parar de achar evidências que vai chegando cada vez mais perto de todo o seu grupo. Sim. Então são crises constantes, o que deixa o presidente hoje a gente teve completamente a condenação do tesoureiro. Não sei se ele renunciou, acho que ainda é tesoureiro, né? Ou se é ex-tesoureiro, eu não sei, de João Vacari Neto. E também do Duque, né? Do Duque. Ou seja, gente ligada ao governo, ligada ao partido, né? Então uma coisa Renato Duque. Então uma coisa está associada à outra. Sem dúvida que tem um forte viés nesse quadro de recessão econômica, existe uma forte culpabilidade e responsabilidade do próprio governo federal, de políticas micro e macro que foram equivocadas, mas nem a conjuntura internacional está ajudando, preço de commodities internacionais está ajudando, e isso associado a essa incerteza política, a Lava Jato pode pegar inclusive os cabeças do Congresso Nacional, chegar de forma mais incisiva ao Cunha, ao Renan Calheiros. Eles, evidentemente, tendo foro privilegiado, só podem ser julgados no Supremo, né? Então, assim, é um cenário complicadíssimo mesmo. Sem dúvida. Eles estão me avisando ali que tem um intervalo. Continuamos essa conversa sobre a crise política, para onde vai o país daqui a pouco. Segue cena política, debatendo a crise econômica, para onde vai o país, o que será do Brasil. E vou começar aqui outra vez com o Malco, que é o especialista, não é, João? Sim, sem dúvida. E responder isso. Olha, hoje, ou de ontem para hoje, o governador do todo-poderoso estado do país, São Paulo, Geraldo Alckmin, disse o seguinte, que impeachment, que se for feito de uma forma gratuita, sem uma razão tão expressiva, é perigoso para a democracia. Parece que, pelo menos nessa banda do PSDB, nessa banda dos tucanos, há um temor de a presidente Dilma sair do poder, criar um vácuo que seja ruim para a democracia. E quando ele fala democracia, está falando para o partido dele e para os interesses dele. Sem dúvida. Há hoje um temor também de se sentar naquela cadeira da presidente Dilma, não sei entender? Eu acho que, de novo, o impeachment do Collor nos ensinando a história. O impeachment do Collor deixou dois legados importantes. Um primeiro muito virtuoso. As instituições neste país funcionam. Nós conseguimos trocar um presidente
sem ter nenhuma convulsão social, sem ter nenhum caos, etc. Mas aquele negócio da fruta madura, né? Ela já estava O problema despencando, né? é se nós pensarmos como que a fruta está hoje, né? Agora, de outro lado, o impeachment deixou um legado que é muito perigoso, que é o povo coloca, o povo tira. Aí, João, você estava falando isso no começo, no parlamentarismo é assim, os ministros, os deputados colocam, os deputados tiram. No sistema presidencialista não existe o chamado recall, que é quando a população julga no meio do mandato se um presidente deve continuar, se um governante deve continuar ou não. A princípio, o tempo é o tempo do exercício do mandato. E só um parêntese, esse assunto tem surgido, a possibilidade de uma emenda constitucional para prever plebiscito para a destituição de chefes do executivo, seja prefeito, governador ou presidente da República. Seria um presidencialismo mesclado com parlamentarismo? Afinal, você se julga, Barroso, representado por algum deputado? Você, cidadão? A pergunta é essa. É eles que podem destituir um presidente da República. Sim. Então, assim... a maioria se sente representada? Né? Exatamente. Nós escolhemos um presidente da República, mas quem pode impedir são os nossos representantes democráticos, os deputados, que, sinto muito, mas eu não me sinto representado, não. Sim. Mas a maioria, quando você diz você pergunta a mim, Sim. você está querendo colocar um sentimento. Claro. Sentimento do eleitorado, né? Claro. A grande maioria não sabe nem quem votou e a grande maioria não deve se sentir representada, porque em tese é isso, né? Os representantes da população, que são os deputados federais, é que têm o direito constitucional de conduzir um processo de impedimento. O voto é uma delegação, né? Mas sobre esse legado, então, o povo coloca, o povo tira, eu acho que tem uma adaptação que a gente tem que pensar nela, e ela funciona muito para a situação atual. É o povo coloca e o mercado tira. Exatamente. Né? Porque o mercado age com uma força, aí na teoria da economia mais clássica de Adam Smith, de deteriorando as condições de vida de cada um dos cidadãos, até que ele fala, é culpa da presidente. Né? Então, a hora que a crise econômica vai chegando cada vez mais perto da casa de cada um de nós, e eu posso afirmar, assim como o João afirmou sobre o sentimento de representatividade do Barroso, posso afirmar para vocês dois e para quase todo mundo que está nos assistindo, que a vida piorou nos últimos 3 anos. Sem dúvida. As condições econômicas da população brasileira piorou. O mercado impõe novas condições para que a gente possa lidar com o orçamento, com o mercado de trabalho, com o acesso a políticas públicas e bens públicos, etc. O emprego já está graçando, está indo embora o emprego, não é só o custo de vida, né? Há condições de se ganhar o dinheiro para comprar, para o consumo. Eu estava vendo perspectivas aí para o Natal, perspectivas assim do meio empresarial, é terrível. E nós venda temos em queda. E a campanha do executivo do brasileiro, a campanha para a presidência, no que se refere ao executivo, é muito focada nas condições do presidente de melhorar a vida de cada um de nós. E a hora que isso não acontece, o sentimento é o sentimento que o brasileiro tem hoje, que é de traição, que é de arrependimento, que é que o voto não valeu a pena. Então, a partir da deterioração dos processos econômicos e do que foi dito na campanha, faz com que as pessoas tenham o sentimento que é melhor trocar sim. Aí que vem o depois. Suponhamos que nós conseguimos fazer uma transição, nossas instituições funcionem e não tenham nenhum trauma maior do que apenas a substituição de uma pessoa por outra ou de um grupo político por outro. A qual grupo interessa sentar naquela cadeira neste momento? Por quê? Para sentar naquela cadeira, vai ter que fazer o que o governo não está conseguindo fazer, que é o ajuste. Será possível? E o ajuste, não há outro caminho que não a contenção de gastos, que não a criação de novas receitas. E é impossível a qualquer governo criar receita por produtividade. Só se cria receita criando novos impostos. Mas então, talvez haja complacência maior para um novo grupo de poder do que para o grupo já estabelecido há quantos anos já se vão? Já vão para 13 anos. 13 anos, entendeu? Então, assim, o discurso do legado maldito, da herança maldita, virá independentemente de quem assumir a cadeira. O governo Dilma está chegando nesta, vamos chamar assim, gestação, 9 meses. 9 meses agora, né, no final deste mês. E você diz que a cadeira lá virou uma chapa quente, né?
quem quer sentar na chapa quente. A Dilma, colocando também o lado da Dilma, para não colocar só o contra Dilma, ela disse esses dias que vai apelar, inclusive, para o Supremo, porque crise econômica não é motivo de se retirar um governante eleito. É a colocação dela, né? Ela difere do Collor, isso acho que é importante conotar, que o Collor, todo mundo sabia que enfiava dinheiro no bolso. Não sou eu que estou falando, teve vários processos aí, né? As sobras das eleições foram todas para o bolso dele e do então PC Farias, que acabou tendo aquela morte que até hoje não é explicada, mas provavelmente uma queima de arquivo. E a Dilma não tem essa conotação de pessoa que pode ter errado, pode o partido ter recebido propina, o Petrolão pode ter envolvido o PT, mas a Dilma, presidente, não se sabe, não há notícia que ela enfiou dinheiro no bolso. Aí, sob esses aspectos, muda alguma coisa? Então, eu acho que nós não podemos personalizar ou individualizar uma ação de gestão. A campanha não foi conduzida só por Collor, assim como não foi conduzida só por Dilma. Então, mesmo que, independente dela e de fato, não há nenhum indício, não há nenhuma suspeita sobre a sua pessoa, sobre o movimento, agora dentro do grupo muito próximo dela, tem cada vez mais evidências de falhas cometidas antes, durante o processo eleitoral e mesmo depois da instauração das investigações. A gente tem essas condenações aí do Duque, né? Renato Duque, do João Vacari Neto. A gente tem o indiciamento do Edinho Silva, que foi o ministro, né? O tesoureiro da campanha e ministro das comunicações. Agora, Barroso e João, eu me pergunto assim, esta eleição, ela, na verdade, ela tem que ser explicada, não é explicar a vitória de Dilma, tem que ser explicada a derrota do Aécio ou de um outro candidato, porque é raríssimo em qualquer democracia um mesmo partido continuar tanto tempo no poder, dado o desgaste que é a sucessão de governos um atrás do outro. Sim. Não explicando a derrota do Aécio, a vitória de Dilma, eu acho que nós temos que perguntar que legado que a Aécio deixou na campanha. Eu acho que a Aécio conseguiu responder bem a alguns fantasmas que o PSDB tinha dentro do seu armário, principalmente no que se refere às privatizações. Sim. Ele foi o primeiro candidato que assumiu com clareza a defesa de um processo de privatização naquele momento. E da figura do Fernando Henrique, o legado do governo Fernando Henrique também. Só que na própria campanha ele negou a necessidade de fazer novas privatizações. E nós sabemos que parte do ajuste passa pela privatização de algumas empresas públicas. Então, suponhamos que o PSDB assuma um governo tampão e tenha que implementar determinadas políticas que o Aécio conseguiu limpar esses esqueletos do armário mais a tempo e volte com uma carga muito maior mais na frente. Então, não é um lugar confortável de se ficar para um período de pouco tempo, sendo que vai ter que submeter um pleito daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, de acordo com o tempo que isso acontecer. Você citou o Alckmin, Barroso. A situação do PSDB paulista como herdeiro legítimo da cadeira de candidato do partido à presidência da República, já que Aécio, apesar de ter quase um empate técnico com a presidente, ele não conseguiu vencer sequer no seu estado e ter vencido com muita margem em São Paulo. É natural essa preocupação do Alckmin, porque talvez seja pior para o partido nesse momento uma saída da Dilma e o PSDB vir como um apoiador aliado de um suposto governo Temer, por exemplo. Porque vai ser quem assumir a presidência da República, seja a própria presidente continuar no cargo, vai ser de muitas agruras até 2018. Sim. Então, talvez seja esse o temor do Alckmin. Exatamente. Se o Malco falou que talvez seja mais interessante para o PT neste momento a saída, porque iria totalmente para a oposição, todos os ministros petistas sairiam em solidariedade à Dilma e poderia haver, dentro da esfera política, um refortalecimento da figura do Lula para 2018, necessariamente um processo de impeachment que culminasse numa renúncia, levasse a isso,
contaria com um apoio sim e com uma aliança assim, pelo menos assim pontual entre PSDB e PMDB. E se o momento ainda é de Aécio, a partir de 2016 com 9 eleições municipal, aí a coisa volta para o PSDB de São Paulo e talvez seja mais interessante uma sangria lenta e gradual do PT, mantida a presidência da República com o PT até 2018, do que uma saída precipitada agora. João, E fortalecedora. É. de novo a história, né? O PSDB só ganhou as eleições de 94 por causa da aliança estratégica feita na sustentação do governo Itamar, com Fernando Henrique, ministro da Fazenda, e toda a delegação de poder que Itamar fez para Fernando Henrique Cardoso, colocando como pai do Real, etc, etc, etc. Então, a generosidade de Itamar. Deu ao FHC uma paternidade que sequer ele teve, né? Exatamente. Sim. Agora, naquele momento, o PSDB não tinha quadros tão competitivos quanto tem hoje. Uhum. Então, neste momento, talvez seja muito mais fácil e melhor para o partido chegar ao poder sem depender desse apoio ou dessa generosidade pelas próprias mãos, e tem quadros para isso, tem pelo menos 3 pessoas com a capacidade de disputar a eleição de maneira muito competitiva hoje, Alckmin, Serra, o próprio Aécio. Agora, interessa para ele, então, entrar pelos bastidores da política, como já aconteceu? Acho que esse é o problema. Mas uma observação importante. Todo o declínio do PT não quer dizer sucesso do PSDB. É isso que mais me preocupa neste momento. Toma lá da cá, não. Não é um jogo de soma zero, que sai de um, vai para outro. O eleitorado está ficando cada vez mais insatisfeito com as suas elites políticas e que fica buscando o próximo salvador. E tem hora que o salvador é Ronaldo Caiado, então se ressuscita algumas pessoas que estavam completamente fora, como sendo um liberal moderno. De vez em quando o salvador vira Bolsonaro, alguém que defende a população armada, o excesso de direitos das minorias. De vez em quando o salvador está na operação, no chefe da operação Lava Jato, o Moro, que devia se candidatar, ou o ex-presidente do STF, né, o Joaquim Barbosa, deve ser o nosso... Então o eleitorado buscando desesperadamente alguém que possa representar a continuidade desse processo. E confesso que nenhuma dessas escolhas é melhor do que a polarização que nós temos entre os quadros do PT com os quadros do PSDB. Infelizmente, o PSB perdeu o seu melhor quadro, que talvez seja a figura mais enigmática nesse processo. Eu acho que Eduardo Campos não perderia esta eleição de forma alguma se o avião dele não tivesse caído. Você acha então, se eu já estou me avisando ali que eu tenho de cortar o bloco, chamar o outro, seria uma busca de um caudilho, uma coisa assim, um caudilho, sem Salvador? Sem nenhuma dúvida, o eleitorado... E nesse sentido, quando o Alckmin age de maneira mais republicana, pensando nos interesses de São Paulo a longo prazo, eu acho que ele está pensando em ter melhores condições de governar. Muito bem, eu vou fazer mais um intervalo e cena política, debatendo a crise, para onde vai o país, volta daqui a pouco. 1 minuto só. Cena política, debate a crise, para onde vai o país, se vai ter impeachment, se vai ter renúncia, ou se tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, com presença do cientista político Malco Camargos, que é da PUC-MG, e do jornalista João Gilberto Júnior, do jornal O Tempo e do DCP da UFMG. Malco, a gente está falando se o PSDB pode ter interesses de não assumir o governo agora. Talvez seja mais produtivo para o partido, em termos até de futuro, de história e tudo, ganhar uma eleição em outra situação. E o PMDB, parece que o PMDB está de olho, como dizem popularmente, está de olho na boutique dela, né? Que é a cadeira da Dilma para o Temer. Para o PMDB é interessante pegar agora, no seu entender? A diferença é que o PMDB, com os quadros que tem hoje, não tem nenhuma chance de ganhar uma eleição.
presidencial. 2018, por exemplo. Não, nenhum quadro é capaz de ter votos suficientes de uma relação com o eleitorado de confiança para garantir. Os quadros mais importantes do PMDB hoje são todos quadros de bastidores, de articulação de uma sustentação política, seja a quem for. Eduardo Cunha não representa nem mesmo o próprio PMDB, representa deputados de baixo clero que viram nele a possibilidade de conquistar algumas garantias. E foi uma aposta que deu muito certo. Nunca o Legislativo teve tantas condições de barganhar com o Executivo. Eu me pergunto muito aonde deu errado, sabe? Por que o presidencialismo de coalizão aplicado desde Fernando Henrique Cardoso, Collor não adotou e por isso pagou um preço alto, ou seja, não cedeu ministérios a partidos, colocou quadros técnicos, colocou quadros de sua confiança e não conseguiu relacionar com aquela casa. De Collor para frente, todos cederam tudo o que podia. E Dilma é que mais tem condições de ceder ao Legislativo, dado o tamanho do seu quadro ministerial, com 39 cargos de primeiro escalão, mais os cargos de segundo escalão. E estava aí para cortar, agora os próprios analistas do governo, os próprios assessores, estão dizendo que não é hora de cortar. 39 que não corta e que fica e que pode até aumentar, de repente. Neste cenário, né, aonde que, com toda a distribuição que ela fez, ela não consegue o apoio do Legislativo. Aí hoje tem uma entrevista interessante no jornal, colocando, do Moreira Franco. Que é ligado ao Temer. Né? Ligado ao Temer. Colocando que o PT dá, mas não confia em quem ele dá. Ou seja, ele nomeia, mas não dá a chave do cofre. E por isso seria a crise. Eles dizem assim, dá caneta, mas sem tinta, né? É a única explicação que eu consigo, até o momento, plausível para poder entender com tantos cargos, com tanta distribuição, a incapacidade de aglutinar força suficiente para... Essa preocupação que você está externando, ela é importante. Eu acho que é uma das... Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento histórico. Isso, acho que o que a gente está vivendo hoje, no olho do furacão, vai ser estudado mais para frente e tal. E um dos pontos que a gente precisa repensar de alguma forma é o presidencialismo de coalizão. Talvez a resposta do erro que você esteja buscando seja justamente das fragilidades políticas da presidente em termos dessa barganha. O número de ministérios, o número de partidos em sua base, talvez já seja uma consequência disso. Havendo um chefe de executivo com maior fragilidade, uma fragilidade em termos de diferença de votos na eleição, fragilidade em termos de jogo de cintura para negociar, mas os partidos se cacifam para colocar quem eles quiserem e reivindicarem mais pastas na montagem do gabinete. E essa é a grande característica que o PMDB, a vocação que o PMDB criou para si desde de Sarney para cá. É uma opção pela quantidade, não pela qualidade, mas uma quantidade vazia de rostos, vazia de líderes. De fato, o partido sempre surge aquela figura assim emblemática, sempre surgia Pedro Simon, Itamar quando era do PMDB. Ano que vem o PMDB vai ter candidato próprio a presidente. Sim. Ano que vem o PMDB vai ter candidato próprio a presidente. E nunca continha porque é uma questão de número. O PMDB é número. Aquela frase excelente que é difícil governar com o PMDB e impossível governar sem ele. Estava na base do PMDB, estava do PSDB, estava na base do Lula, na base da Dilma. É um partido de ficar na governança, como lá, eminências pardas, ocupando cargos, ministros. Mas é um partido para pegar e assumir o poder. Pegou com Sarney e foi um desastre, né? Mas aí a conjuntura era outra, né? Assim, conjuntura econômica. Com Michel Temer, daria um resultado? Aí é que está. Ele vai ter 2 anos, praticamente 3 anos para aparecer, para fazer o que... Quem sabe não... É possível haver uma melhora da economia a partir de 2017. É uma aposta que o partido faz de retomar e conseguir um rosto de destaque no cenário político nacional. Agora, é interessante porque dentro dos 3 líderes, os outros 2 não inspiram nenhuma
confiança do PMDB. nem ao mercado, nem à população. Eduardo Cunha é visto com temor pela maior parte das pessoas, pelo seu destemperamento, pelas suas práticas e pelos seus aliados e pela sua história. Além de indiciado já na Operação Lava Jato. O segundo, Renan Calheiros, também com problemas de grupos, com problemas de práticas históricas, problemas regionais significativos. Empreiteiras, um processo tão vergonhoso, né? Pagavam uma pensão por meio de empreiteiras, inclusive até colega da gente, é uma jornalista, né? Mas eu estava pensando aqui o seguinte, aqui, às vezes eu estava hoje, tenho apresentado também aqui o programa Redação Vega News, aproveitar e fazer uma propaganda, de 18h30 às 19h30, eu apresento, faço comentários, faço umas entrevistas tipo debate, tentando fazer uma entrevista mais aberta. Eu estava entrevistando hoje um professor falando de UFMG, falando sobre câncer, e eu pensei em Manuel Bandeira, falando do pneumotórax que o Manuel Bandeira fez. 33. O pneumotórax do Manuel Bandeira. E aproveita, você falou em Alckmin, me veio esse pensamento aqui, que não tem nada diretamente com o que está falando. Alckmin que é médico? O Alckmin que é médico, que ele faz um governo tenebroso no sentido de segurança pública. Chacinas atrás de chacinas em São Paulo. Polícia matando. Agora foi uma chacina de 4 motoboys. Há poucos dias foram de 19 pessoas, 6 pessoas antes. Um governador que não tem condições de controlar a segurança pública, controlar as suas polícias, né? É hoje o mais cotado para ser o candidato do PSDB em 2018. Eu não estou falando mal do PSDB, mas um governador com aquelas condições, eu acho que pode o Serra e o Aécio se beneficiarem desse processo, embora ele governe o estado mais forte da federação. O Serra é uma figura interessante, né? Pouco se ouve falar dele. Mas já perdeu 2. Mas tudo bem, o Lula perdeu 3. Mas do ponto de vista dos quadros, se eu tivesse hoje na nossa bolinha de cristal de apostar em quem seria o candidato, ou o mais forte candidato do PSDB para 2018, pelo histórico de conquista de votos locais e não nacionais, pela força construída na base interna do partido, eu acho que o nome seria de Alckmin. Eu acho que seria a vez dele. Então, eu teria isso. Um presidente da República que não consegue controlar chacinas em seu estado. É um temor, viu? É um temor. Além da questão da crise hídrica, né? Que lá é mais grave, até por uma questão de demanda, né? Enfim, governar São Paulo é muito difícil, apesar do orçamento monstruoso que eles têm, né? Governar a cidade de São Paulo também com Haddad, né? Cada dia o Haddad também toma suas pauladas lá nas coisas que ele conduz na prefeitura. E isso aponta, né, além da questão nacional, do que vai ser pintando aí um fracasso do PT na eleição municipal do ano que vem, né? Isso que nós vamos conversar então no próximo bloco, porque a gente não está conseguindo uma definição de quem que fica no poder central, né? É difícil. Sai Dilma, não se sabe. Entra Temer, não se sabe. Entra PSDB, não se sabe. Como fica? Vamos ver sobre a visão, o olhar das eleições municipais. Daqui a pouquinho a gente retoma o debate de cena política. Prossegue cena política nesse último bloco, debatendo a crise no país, para onde vai, se tem impeachment, se a presidente fica, se Temer assume, por aí afora. João Roberto, você disse que queria falar algo sobre impeachment que ficou para trás. Pois é. O que seria essa colocação? Tinha 2 fantasmas que até o ano passado não acreditava neles, viu, Barroso e Malco? Uma era Os espanhóis dizem, né, que não há bruxas, mas há, né? Tem bruxas, mas há. Um fantasma era de um clamor, de um ranço antidemocrático na sociedade brasileira. Eu acreditava que a democracia estava estabelecida como valor em si na sociedade. E o outro, que eu não acreditava que existia, achava que era lenda de jornalista, era o partido da imprensa golpista, o famoso PIG. Mas aí no processo eleitoral a coisa descambou
e eu vi que isso permanece. O Malco falou que como é que é, Malco? O cidadão põe e o mercado tira? Isso. Eu acho que o mercado põe também, sabe? Essa questão do financiamento de campanha e tudo mais. Então, assim, o que a gente falou aqui do Alckmin, que é difícil achar, sem um fato jurídico que motive um processo de impeachment, que isso é um risco para nossas instituições, sim. Eu acredito nisso. Acredito que é um risco, sim, porque, enfim, o mau funcionamento, a rejeição, a impopularidade, uma índice de popularidade menor do que taxa de inflação, é porque a coisa está feia mesmo, né? Então, a gente chega... boa comparação, né? Taxa de popularidade menor do que a inflação, que já está batendo em 10, né? 9. Pois é. Aí vem essa situação de que, vocês se recordam que em 92 houve a história da Fiat Elba do Collor, né? Será que não vão conseguir achar uma Fiat Elba? Essa história de pedalada fiscal, que é um recurso, não estou discutindo aqui magnitude, mas é um recurso fiscal muito utilizado por qualquer executivo a partir do ano 2000, que é o ano da Lei de Responsabilidade Fiscal, sim. De tirar ali para conseguir o superávit e depois, enfim, a coisa se acerta. Mas aí ainda não é o dinheiro no bolso, né? É questão Pois é. Mas aí, enfim, vão achar uma Fiat Elba agora se for necessário. Pelo menos uma bike, né? Apresenta usando muita bike, vou achar uma bike para ela. Eu lembro que na campanha, a primeira eleição dela foi em 2010, ela declarou ter uma... Como é que é um outro carro da Fiat? Eu não vou lembrar o nome, mas um modelo da Fiat modesto, enfim. Então, a preocupação é a força do mercado, essa espécie de greve branca, já que a economia é uma questão de formação de expectativas, de que não se investe, não se contrata, não se compra bens de capital diante de um cenário realmente obscuro. E a gente vê essa questão de dólar, a questão de bolsa de valores, como consequência de uma instabilidade. Não seria tão bem causas? A gente vê os movimentos do mercado só como consequências, mas são causas também. Você não está querendo de lapidar assim, eu não tenho dúvida. O patrimônio eleitoral. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, e qual que é o sinal disso? Os editoriais dos grandes jornais brasileiros. Quando um jornal dá um ultimato para um presidente da República, como ocorreu também Folha. Em 64... você que está dizendo, eu não estou aqui falando não, mas enfim. Não, foi a Folha que colocou, que ela teria algum tempo, né? Algum tempo para resolver. A gente fica claro para nós que, quando o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, quando no lançamento do pacote, tentativa de pacote com o Levi e o Nelson Barbosa, vira e fala, nós vamos mobilizar nossas forças no Congresso para derrubar isso, fica muito claro quem dá as cartas, entendeu? Então, assim, a grande imprensa como tribuna do capital e os deputados como representantes do capital, fica claro quem põe e quem tira. Muito bem. Olha, eu queria que essas análises caminhassem para um ponto aí, sugestão minha, que o Malco falou blocos aí atrás, que as forças políticas estão de olho na cadeira da Dilma, mas também de olho nas eleições municipais, que são a prévia das eleições presidenciais de 2018. Sob esse aspecto, queria ver análises suas, o que vocês estão achando, entende? Barroso, eu acho que não tem... Inclusive aqui a eleição aqui em Minas, né? Falando aqui de Minas também, né? Aí eu acho que aí dá para quebrar a nossa bola de cristal e ter uma assertividade muito grande na fala daqui para frente, porque as pesquisas de opinião já apontam isso com muita clareza. O PT sempre foi um partido que trazia um bônus para os seus candidatos. Ou seja, independente da qualidade individual de quem quer que seja, ao ser do PT, ele tinha um patamar de largada maior do que os seus adversários. Isso aí, inclusive, quem saía do PT estava arrebentado, né? Então... criava um ranço para ele, que não conseguia se eleger. Um exemplo é o João Batista Maris Guia, você se lembra? Irmão do Valfrido Maris Guia. Tilda em Santiago. Tilda em Santiago, saiu do PT, acabou. O PT, então, sempre foi um bônus. Agora, nesta eleição, o PT é um ônus. A rejeição ao partido superou em muito a aprovação. Mudou, então, assim o ângulo. Enquanto a simpatia hoje, nacionalmente, está em 9%, ela era de 30%, a rejeição, que era de 5%, está em 35%.
Então, qualquer um que saia pelo PT vai tentar se desvincular da imagem do partido. Estratégia contrária de candidatos anteriores que se faziam vínculos com as lideranças antigas do partido. A não ser figuras dentro do PT que têm uma reputação pessoal já construída também. Isso, ou quem tem um mandato hoje consegue se diferenciar, Sim. né? Então, uma pessoa igual o Patrus Ananias dificilmente será condenado nas urnas só por ser do PT, porque tem uma trajetória pessoal que é conhecida Fica pelos acima do partido, belo-horizontinos, né? fica acima. Outro exemplo, só um parênteses também, que os trackings estão indicando que Marília Campos ganharia fácil em Contagem novamente, se ela fosse candidata. Então é quem tem história pessoal maior do que o partido. Então as pessoas que conseguem se desvincular naturalmente. Agora qualquer candidato novato, por exemplo, a sucessão em Belo Horizonte, se discute se vale a pena entrar com alguns novatos. O próprio Miguel Correia, que não é tão novato, mas no executivo seria um novato. Quer dizer que o cristão novo em eleição, vamos chamar assim, Sim. ele não tem essa performance. Passaria por muito mais dificuldade por ser do PT. O que era bônus virou hoje um ônus. Não sobraria só o Patrus para disputar novamente a prefeitura. Exatamente. Então hoje o PT vai ser um partido bem menor. Isso a gente pode afirmar, eu afirmar isso com tranquilidade. Em 2016, o PT será um partido bem menor. E o PSDB será maior? O PSDB, eu acho que essa que é a grande questão, Vão. Acho que você foi no ponto do jogo de soma zero. A queda do PT não transfere automaticamente para o PSDB. Provavelmente ele vai crescer sim, mas em proporções muito menores do que o PT está perdendo. Essa perda do PT fica em um limbo. Aguardemos a votação nula e a abstenção ano que vem. Muito grande. Ou candidatos que estão sendo formados a partir de um discurso antipolítica Isso. que tem sido muito comum, seja no ambiente religioso, seja na mídia televisiva. Agora, então, aqueles que fazem uma plataforma de discurso contra tudo que está aí, mas muito vazio de propostas, de soluções para que possa... Geralmente, depois, eles assumem todas as práticas dos partidos, dos políticos. Agora, o mais apenas uma máscara, claro, uma máscara. Agora, o mais importante dessa eleição municipal do ano que vem é uma questão de calendário. Essa pressão de impeachment, renúncia, ela tem que se resolver até março, abril do ano que vem, porque aí a chave vira. Já é deputado apoiando os seus candidatos nas bases dos municípios para a prefeitura, e aí esse assunto presidência da República sai de foco. Você falou a chave vira, ele me avisou ali que tem 2 minutos, e eu perguntaria para a gente encerrar. Dilma vira o ano? Difícil a pergunta, mas no meu cálculo atuarial, eu acho que não. Eu acho que é difícil, Você acha que é difícil? Neste momento, dela continuar Depois tal que eu como li que está. setores do PT já discutem a possibilidade dela renunciar, eu também fiquei achando isso. O que você acha? Eu acho que depende do que os grandes donos do poder quiserem. Se chegarem à conclusão de que os riscos são maiores sem ela do que com ela, talvez o assunto esfrie. Quais são as incertezas econômicas do Brasil para o mercado internacional num quadro de instabilidade de poder? São muito graves, sendo que, por mais que, enfim, o relatório da Standard Poor's seja uma coisa muito a se relativizar, assim como foi relativizado em 2008 pela oposição, quando ganhou o grau de investimento Brasil, lá fica claro que as questões políticas são determinantes para essa incerteza econômica hoje. Será que essas incertezas não aumentariam no caso de uma renúncia ou de um impeachment? Essa aqui é a pergunta, viu? Uma pergunta muito boa, pena que a gente não tem tempo para debater, mas esse debate aqui daria para a gente continuar minutos, até mais horas, porque é um debate muito importante, mas como agradecer nunca é muito, agradeço novamente a Malco Camargos, da PUC-MG, João Gilberto Júnior, do jornal O Tempo e também da UFMG, mestrado da UFMG, e Cena Política agradece principalmente a você e tem um novo debate na próxima semana. Até lá.